para falar que o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, detalhou ontem algumas medidas do governo federal para reduzir o preço dos alimentos. Seguimos nessa pauta, Aline Beckett. E agora, quais são as informações? Exatamente, Lívia. O ministro destacou ali algumas ações que estão sendo feitas pelo governo federal ali para a redução, para a queda do preço dos alimentos. Dentre essas ações, destacam-se o incentivo à produção agrícola e também o programa Desenrola Rural, proposto aí pelo governo federal para os agricultores que estiverem endividados. Ele disse também que a população já pode começar a observar uma redução no preço de alguns produtos no supermercado. Segundo o ministro, a alta do dólar durante a eleição presidencial nos Estados Unidos acabou impactando a alta do preço dos alimentos e agora, com uma certa estabilização da moeda norte-americana, a população já consegue ver uma redução nos produtos como arroz, óleo de soja e carne. Ele diz que já apresentam uma redução esses produtos. O governo busca agora ampliar a produção de alimentos para poder equilibrar os preços. E aí é onde entra o programa Desenrola Rural, que aí os agricultores endividados poderão renegociar as suas dívidas, portanto, tendo acesso a novos financiamentos e podendo, então, retomar a sua produção. Essa renegociação, ela pode dar descontos de até 96% em débitos com bancos, cartões, impostos e financiamentos. Já em relação ao Plano Safra 2024-2025, ele disse que o governo estuda juros menores para o financiamento da produção de alimentos da cesta básica e também um incentivo à mecanização da agricultura familiar. No caso, aí, uma linha nova de crédito para pequenos agricultores para comprar máquinas de pequeno porte para a produção agrícola. Nós separamos um trecho da fala do ministro sobre esse assunto. Vamos ouvir. Então o presidente Lula está com atenção total nos preços dos alimentos, mas eu vou dizer, Renato, se você for ao supermercado hoje, você vai ver que os preços estão bem melhores do que os preços há um mês atrás e há 2 meses atrás. Então, já é o momento do povo vivenciar, mas tem muito o que fazer ainda. Tem muito o que fazer porque os produtos precisam baixar mais. Então, nós temos que tomar todas as medidas para baixar o preço dos produtos, e o governo tomou todas as medidas e o dólar baixou, mas também nós estamos aqui com uma outra medida, aumentar a produção agrícola. Por isso nós estamos oferecendo financiamento barato e estamos oferecendo desenrola para aqueles agricultores que tenham pendência. Vamos ouvir então o Cristiano Vilela e a Deise Suiocari a respeito dessa notícia trazida pela Aline Beckett. Vou começar com você, Deise, porque o que o ministro falou agora sobre alguns produtos da cesta básica já estarem mais baratos nos supermercados é verdade. Ontem nós recebemos aqui no Jornal da Manhã um representante da categoria de supermercados, de vendedores de alimentos, dizendo que sim, alguns preços já caíram. Trouxemos também uma projeção do Ministério da Fazenda, falando que até o final do ano os preços vão cair ainda mais. Só que enquanto isso não acontecer e a população continuar sofrendo para fazer uma despesa básica, que é comprar alimentos, vai continuar tendo críticas ao governo federal, vai continuar com queda de popularidade. Daí a preocupação do governo de apresentar saídas para esse problema. Pois é, Lívia, essas ações destacadas pelo ministro, como renegociação de dívida, incentivo financeiro, elas são paliativos que não abordam as causas estruturais na alta dos preços dos alimentos. Então, só para a gente contextualizar, para entender um pouquinho melhor, a história econômica brasileira, ela oferece alguns precedentes que alertam para os riscos de intervenções governamentais diretas nos preços e na produção. Então, só para dar um exemplo aqui para a nossa audiência, o Plano Cruzado, que foi implementado em 1986, ele buscou controlar a inflação por meio do congelamento de preços. E aí, nós que somos mais velhos, lembramos que o resultado disso foi
desabastecimento em mercados paralelos. Então, embora o contexto atual, e reitero, ele é distinto, essa essência de intervenção, ela permanece semelhante. E aí, manipular diretamente os mecanismos do mercado pode gerar distorções e ineficiências. Obviamente, a intenção do governo federal em tornar os alimentos mais acessíveis é louvável, mas é imperativo que essas políticas adotadas, elas sejam fundamentadas em análises econômicas robustas e complexidades do setor agroalimentar, porque senão essas intervenções superficiais, elas vão parecer um alívio temporário, mas sem as reformas estruturais, elas correm o risco de perpetuar ciclos de ineficiência, desabastecimento e de voltar à alta no preço dos alimentos. Exatamente, a Deise foi no ponto. O governo ele não pode criar eventuais medidas mirabolantes que venham a cortar impostos, a promover determinadas atuações do poder público no sentido de gerar diminuições pontuais de preço, mas isso deve ser tratado dentro de uma forma geral, dentro de uma forma estratégica, no sentido de evitar que novos aumentos venham acontecendo justamente por inação do governo. O fato é que eventuais reduções que possam acontecer nos próximos meses, primeiro tem que acontecer efetivamente para fazer o cidadão sentir no bolso essa queda que está sendo divulgada hoje pelo governo. Segundo, ainda assim, é difícil que essa queda seja tão significativa a ponto de fazer com que para o eleitor, para o cidadão, seja sentido aquilo que de alguma forma foi compreendido por setores da sociedade como promessas do presidente Lula de uma certa redução de preço, especialmente em alguns setores de carnes, aquela questão da picanha e todos os outros itens que de alguma forma fizeram com que o presidente tivesse a popularidade e ganhasse nas eleições de 2022. Talvez esse divórcio entre aquilo que foi prometido e a realidade que está sendo sentida pelo eleitor possa ser o principal elemento para explicar a queda de popularidade do governo nas últimas pesquisas.